Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. Oi, eu sou a Helena, fisioterapeuta e sócia da F-Salute. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. E hoje a gente vai falar sobre como criar espaço na rotina para ser estratégica e a importância disso. Acho que o primeiro passo é a gente falar sobre a diferença entre ser estratégico e operacional. E eu já vou dar o spoiler que eu sou uma pessoa muito mais operacional do que estratégica. Basicamente, a diferença é assim. Uma pessoa operacional, ela é a pessoa que é muito mais prática, gosta de fazer realmente as coisas, ao invés de ficar planejando muito. Então eu vou dar um exemplo que é muito eu, assim. Mesmo que exista uma forma mais rápida de fazer o que eu faço, dificilmente eu vou parar para pesquisar sobre isso. Eu vou no jeito que eu já sei, mesmo que seja mais demorado, porque eu já sei. E daí eu já vou fazendo e na minha cabeça é muito mais rápido, assim que funciona. Já uma pessoa estratégica seria aquela pessoa que pesquisaria, estaria sempre revendo, né? Fazer um site, por exemplo. Será que tem um jeito que eu possa fazer um site que seja mais rápido do que eu uso? Ou uma ferramenta que é melhor? Ou uma linguagem de programação que facilite mais minha vida, e aí essa pessoa vai realmente se aprofunda, pesquisa, testa coisas diferentes, ou é a pessoa que vai ficar fazendo planejamento mesmo, eu acho que quando a gente tiver X valor em conta, a gente pode dar esse passo aqui. E é uma coisa que eu realmente não sou, eu opero muito mais na prática e, de certa forma, isso me prejudica porque eu deixo de fazer esse planejamento a longo prazo, porque eu tô sempre pensando no imediato. Eu acho que o operacional é muito mais imediatista que o estratégico. Eu acho que essa questão também de ser operacional, que eu acabei de descobrir que eu sou, como você tá fazendo tudo e tá indo direto ao ponto, quando você termina e faz a tarefa que precisa ser feita, que seja, você depois fica pensando, putz, mas se eu tivesse esperado um pouquinho, eu podia ter feito tal coisa. Sim. Então, por vários momentos também eu sinto culpa, porque se eu tivesse esperado um pouquinho para fazer, se eu tivesse pesquisado um pouquinho mais, talvez eu tivesse feito diferente, talvez eu tivesse feito mais rápido, e talvez eu tivesse gostado muito mais ainda do resultado, entendeu? Não, é a história da minha vida essa. É muito isso. E é muito curioso, não só hoje trabalhando na minha empresa, mas em cargos CLT, eu trabalhei com pessoas que eram muito mais estratégicas, que gostavam de parar, pesquisar. E daí eu ficava, gente, vamos só fazer, sabe? Vamos rápido fazer isso daqui. É uma característica e pode ser que você seja. E aí é que entra, se você for uma pessoa mais operacional, é importante criar espaço na sua rotina para você ter os momentos estratégicos. Porque com certeza, como uma pessoa operacional, você tem boas ideias. E você tem coisas que seria legal colocar em prática. Mas tendo esse viés mais imediatista, pode ser que você não consiga também colocar em prática as suas boas ideias. Por que é importante você ser estratégico, especialmente dentro do seu negócio? Quando você é estratégico, você consegue visualizar outros pontos que o operacional, que muitas vezes é mais imediatista, não consegue ver. Então você consegue pensar em formas de otimizar seu tempo, de otimizar os recursos que você tem, até de economizar dinheiro, ou formas que você pode aprender mais, fazer conexões com outras pessoas, enfim. Tem todas essas vantagens que mostram que é importante você agir com uma certa estratégia dentro do seu negócio e não pensar só no hoje, no agora, no que eu preciso fazer já, sabe? É pensar um pouquinho mais a longo prazo. A gente que é operacional fica vendo muito as qualidades de quem é estratégico e fica tão triste porque queria fazer aquilo também, mas eu vejo a gente também sendo muito mais proativa. Ah, com certeza. Porque como a gente quer fazer, enquanto a pessoa tá lá pensando, a gente já foi e fez. Exatamente. Talvez não tenha sido do jeito certo, mas a gente foi lá e fez. Talvez não tenha sido da melhor forma possível. Mas a gente fez. A gente dá jeito de fazer acontecer. E talvez aí esteja o grande pulo do gato. Não é que você deva deixar de ser mais operacional ou de ser uma pessoa um pouco mais prática, como a Ana falou, mais proativa. Mas conseguir encaixar momentos, espaços na sua vida, na sua agenda, para ser mais estratégico. Porque eu noto isso também como uma pessoa que é muito mais focada no operacional. Se eu não reservar um tempo na minha agenda para tentar pensar de uma forma estratégica, eu não vou fazer isso. Tanto que eu tenho uma reunião semanal com o Gustavo, que é o meu sócio, para ele principalmente trazer as ideias dele de estratégia e eu parar para ouvir, porque senão eu nunca quero ouvir. Tipo, eu tô... Ai, tá, show, vai falando aí, vai me avisando, sabe? Então, assim, pelo menos para mim, que sou muito baseada em rotina,
saber que existe um espaço na minha rotina que eu reservei para tentar pensar de uma forma estratégica me deixa mais sossegada. Não é como se eu estivesse usando o meu tempo que eu poderia estar criando para ficar aqui pensando em alguma coisa. Eu realmente reservei um tempo para isso. E você pensa agora que a Bruna sendo operacional, o Gustavo estratégico, você pensa que os dois vão se complementar facilmente? Mas eu também não. É você saber administrar, não é só porque são opostos que vão ali juntar e vai fazer acontecer. Você precisa também saber administrar o que cada um vai fazer, quais ideias a gente vai usar, quais não. Porque o estratégico vem com muitas ideias. Sim, muitas ideias. E as ideias assim, muito além. Que às vezes o operacional tem que falar, isso aqui agora não dá. Vamos esperar a gente, né, conquistar X coisa, ter mais estrutura. Guarda aí essa ideia. Muitas vezes isso acontece, inclusive, nas nossas reuniões. Essa questão de conseguir encaixar espaço para ser estratégico é uma coisa que eu aprendi no livro 1 ano em 12 semanas. É um livro que ele propõe que você viva realmente 1 ano em 12 semanas. Ele pede que você escolha, no máximo, 3 metas que você queira realizar. E dentro dessas metas, você vai dividir em tarefas ao longo dessas 12 semanas. A ideia por trás disso é que, quando a gente começa um ano, normalmente a gente está muito motivado e tem muitas metas na nossa cabeça. Quando, né, virou o ano novo, ali você está cheio de ideias e metas. Só que um ano, ele é bem longo. E aí, a sua vontade de fazer acontecer vai se perdendo no meio da rotina, enfim. E aí, quando chega, às vezes, no final do ano e você não realizou o que você queria realizar, você também se dá por vencido. Setembro, não consegui? Dane-se, deixa pro ano que vem. Esse livro, ele propõe isso, que você trabalhe, então, como se fosse 1 ano em 12 semanas, compacte as coisas, porque você vai ter vários anos novos ao longo do seu ano principal. E isso vai te ajudar a manter essa motivação, esse gás. E ler esse livro me ajudou porque tem uma fala específica que ele fala muito sobre isso. Sobre você, inclusive, reservar um momento na sua agenda semanal para pensar estrategicamente nas metas que você estabeleceu, se as tarefas que você se colocou estão funcionando, como é que está o andamento, se você está conseguindo realizar. Porque daí você consegue ter um controle melhor também. Então, acho que essa já é uma grande dica, assim. Se você é uma pessoa, como eu, como a Ana, um pouquinho mais operacional, tentar pensar mesmo em como você vai encaixar isso na sua agenda. E para você que é operacional, eu acho que é mais importante ainda você aprender a se organizar. Porque senão você só vai seguindo o fluxo da tua motivação e, enfim, dos teus sentimentos e vai indo. E aí uma coisa que você planeja no começo do ano com o ápice da motivação não vai acontecer de forma nenhuma, porque verdade. Você já tá pensando em outras coisas, você já até esqueceu o que você queria fazer. Sim, muito bom. Então por isso que também é importante você ter esse lado um pouquinho estratégico. Como eu sou uma pessoa operacional, eu precisei ter alguma forma de ter pelo menos um lado da minha vida estratégico. Não só para a empresa, mas para diversos setores da minha vida. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de agendas. E agora, atualmente, eu inclusive mostrei minha nova agenda pra Bruna, que agora eu tenho 4 agendas. Sério, gente, 4 agendas. Vou explicar a forma que eu me organizo para que tudo na minha vida aconteça da forma que eu planejei. Existem os imprevistos, mas pelo menos da forma que eu planejei, vai ser o mais próximo possível, pelo menos. Então, o que eu tenho? Eu tenho 4 agendas atualmente, que uma é para os meus atendimentos, questão de agendamento e tudo mais. Outra é só pro Mulherei. Outra é para vários setores, tipo, da vida pessoal, na verdade. E o mais novo agora é só para minha saúde. Então, o dos agendamentos, que é da parte dos atendimentos, eu uso só caneta verde. E sim, a cor da caneta vai ser importante no final. O do Mulherei, eu uso só uma caneta azul bem clarinha, um azul bebê, assim. A do aleatório da vida pessoal é um azul normal. A Bruna tá rindo. E a da saúde é laranja. E aí eu tenho o planner, que é o planner do Mulherei, que eu uso ele mensalmente. Então, no começo do mês ou no final do mês anterior, eu vou lá e anoto. Por exemplo, eu tenho reunião uma vez por semana com a Bruna. Então, uma vez por semana vai estar lá escrito reunião com a caneta azul clarinha. Tenho atendimentos de segunda a sábado. Então, de segunda a sábado, com a caneta verde, eu vou escrever que eu tenho os atendimentos. Eu faço exercícios 3 vezes por semana. Então, nos dias que eu fizer os exercícios, eu anoto lá com a caneta laranja. Nossa, realmente as canetas fizeram sentido. Faz diferença, porque daí eu olho lá e eu vejo, tipo, eu tenho atendimento. Tá escrito em verde, então eu vou lá e eu abro a agenda dos meus atendimentos e eu vejo o que eu tenho no dia.
funciona e eu sou tão minuciosa e eu sou tão chata com esse quesito justamente para que tudo funcione. Porque se eu não tiver anotado, ou eu deixo para fazer depois e não faço, ou eu faço meia boca, não vai sair do jeito que sairia se eu tivesse aquilo programado e agendado. Então a minha vida é chata nesse sentido de precisar ter tudo anotado. Se não for sair daquele jeito, saia o mais próximo possível do que eu imaginei. Mas mesmo assim, minha vida não é a perfeição de organização e tudo mais. Eu ainda tenho falhas, mas essa foi a melhor forma que eu encontrei de conseguir fazer com que tudo funcione, já que eu não sou essa pessoa de estratégias e tudo. Então, se eu tenho ideias, às vezes me vem algumas ideias aleatórias, eu preciso anotar na respectiva agenda, para que depois eu consiga pensar nela e tudo mais. Se eu não tivesse essa organização hoje em dia, eu nem sei se eu teria empresa ainda. Se você nota que é muito difícil se organizar, é pensar nessas maneiras, que não necessariamente são convencionais, não é o que todo mundo está usando, né? Mas que para você funciona, e se funciona tá tudo certo. E isso também é uma forma de você ser estratégica, você conseguir pensar na organização como uma ferramenta estratégica para atingir os objetivos da sua empresa ou da sua vida pessoal. Eu só consegui começar a fazer as coisas que eu realmente consigo, sei lá, imaginar lá no começo do ano, no ápice na motivação, justamente porque eu comecei a me organizar nesse sentido. Tipo, da saúde, por exemplo. Eu anoto ali os dias que eu faço exercício, se eu usei peso, se eu não usei peso, como que foi, como que eu senti que foi aquele treino no dia. Porque depois também é uma forma de eu conseguir olhar para trás e ver como que foi a minha evolução e tudo mais. Porque eu senti essa necessidade justamente porque eu vejo a evolução das pessoas nos exercícios comigo diariamente, mas a mim eu nunca tinha me dado conta. Então eu comecei a fazer essa organização também pra eu ver. E até depois dar um gostinho bom, sabe? Sim, de realmente eu conseguir evoluir. Eu uso muito o planner na verdade, a Bruna não sabe até hoje, mas eu só fiz ela fazer um planner porque eu queria um planner pra mim. Mas funcionou demais pra mim, com esse esquema das canetas também. Foi a forma assim que eu consegui chegar assim no ápice que eu queria de organização. Inclusive, se você quiser também usar o nosso planner, a gente envia para você. É só mandar uma DM lá no nosso Instagram, @mulherei.oficial, que a gente te envia gratuitamente, daí você imprime na sua casa e ele é funcional para todos os meses. Isso que a Ana trouxe, né, das agendas, também combina muito porque é uma forma que ela tem de esforço consciente para ser mais estratégica, assim como eu também faço um esforço consciente para ser mais estratégica. Sinceramente, considero que eu ainda tenho muito a melhorar nesse quesito, de realmente me dedicar em pensar mais em ideias, em pensar mais em soluções e menos em ir para a prática direto, né? Aproveitar melhor meus recursos, meu tempo, enfim. Mas é uma construção. Para mim, não é o meu natural, não é o meu modo de comportamento natural. Mas eu tenho certeza que eu vou melhorar ainda, né? E pode ser que você que está ouvindo também precise considerar isso, de fazer um esforço consciente para conseguir ter uma visão um pouquinho mais estratégica. E aí uma dica extra que eu posso dar a respeito desse assunto, que funciona muito comigo porque eu tenho sócio, se você também tem sócio, você parar para entender qual é o tipo de personalidade do seu sócio e a sua, para que vocês atuem dentro das forças que vocês têm. A gente tem muito essa visão de que, vou melhorar um ponto fraco. Depende, muitas vezes, se você dedicar esse tempo em evoluir um ponto forte que você já tem, o resultado vai ser muito melhor. Então eu noto que, por exemplo, o meu sócio, ele é muito mais estratégico que eu. Não significa que eu vou deixar de tentar ser estratégica, mas eu consigo colocar muito mais isso para ele, assim. Então ele é uma pessoa que geralmente traz ideias novas, é ele que fala, por que a gente não faz tal coisa? E aí, como a Ana falou, tem momentos que eu vejo a ideia e falo, não, isso não dá agora, vamos ser pé no chão, né? Mas é importante ter essa troca também e cada um atuar dentro das suas competências que mais se destacam. E eu acho que depois que você conseguir fazer toda essa organização, você vai entender o quão importante é. É verdade. Porque eu só fui entender a diferença que faz eu me organizar depois que eu fiz todo esse esquema maluco de ter 1001 agendas e planner. Eu vou gastar um dia no mês pra fazer toda essa organização, mas o mês inteiro eu só sigo o que eu anotei. Porque a Ana do passado se programou para que tudo acontecesse. E eu vejo que eu produzo muito mais, porque eu sei quais são os horários de cada coisa e o que eu preciso fazer no dia.
Eu não fico postergando nada, porque eu programei pra fazer naquele dia. Então, tudo precisa fluir pra que aquilo aconteça no dia. Não precisa ser maluca igual eu. Mas ter o mínimo de organização é importante pra você, porque você vai ver até que você vai conseguir ocupar melhor o seu tempo pra outras coisas. Principalmente também entender o seu tempo de lazer, seu tempo de trabalho. É aí que você vai entender quando você começa a se organizar. Porque se organizar também é uma maneira de ser estratégica, né? Às vezes é nisso, assim, numa coisa que por vezes parece muito padrão até. Organização. Às vezes você não tá se organizando bem, não. E daí você não tá conseguindo ser estratégico justamente por conta disso. Eu tenho muito essa sensação, por exemplo, quantas vezes a gente tem uma ideia e daí a gente anota em qualquer pedaço de papel e a ideia morre, porque você nunca mais viu, você nem lembra onde é que você anotou, cadê a ideia. Você não consegue evoluir numa estratégia que poderia ter sido boa justamente pela falta de organização. Sempre que eu mando uma ideia pra Bruna lá no grupo, ela já fala pra mim, anota isso em algum lugar, porque você não vai esquecer. A gente esquece, e daí a Ana manda áudio, e daí eu fico, meu Deus do céu, como é que eu vou achar depois? Essa ideia é muito boa. Então, a nossa tarefinha de hoje é utilize o nosso planner. É importante que você tenha essa organização, como a gente já falou durante o episódio. Então, realmente, não é só porque é o nosso planner, mas você pode ter acesso a ele e você vai entender como que é fácil de se organizar. Você não precisa botar nos mínimos detalhes lá no planner, mas você pode colocar coisas do tipo, preciso fazer tal coisa de um horário até tal horário em tal dia. Você vai ver a diferença que vai fazer. Você não precisa preencher ele por completo, nem eu preencho ele por completo. Mas tem dias que você sabe que você vai precisar fazer tal coisa. Tipo, sei lá, todo dia 1º eu preciso fazer as notas fiscais. Então você vai anotar lá que todo dia 1º você vai fazer as notas fiscais. Mesmo que você já faça isso e mesmo que você já saiba que você vai fazer isso, anota lá. Porque depois a sensação também de completar a tarefinha é tão incrível. Maravilhoso. E até você pode anotar no planner um horário para você parar e ser estratégica. De rever as ideias aí que você anotou em agendas, ou no seu celular, ou no seu bloco de notas do WhatsApp. Você vai poder parar, rever essas ideias e pensar, essa aqui é legal, acho que eu posso dar continuidade para isso. E como dar continuidade, né? E o próprio planner tem várias tarefinhas que a gente pôs lá para vocês também conseguirem fazer outras coisas para sua empresa. É verdade, é bem legal isso. Isso, bem legal. Então você pode escolher as tarefinhas que você quer fazer naquele mês e você vai conseguir, são tarefinhas simples, mas que às vezes você não parou para pensar ou não parou para fazer. Para você ter acesso ao planner, é só mandar uma DM lá pra gente, ele é gratuito, é só você baixar, só você imprimir que você vai conseguir preencher ele facilmente. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando, né, do nosso Instagram, @mulherei.oficial. Inclusive é lá que você vai mandar uma DM pra gente poder te enviar o planner. E lá a gente tem vários conteúdos voltados para o empreendedorismo feminino. Então é só seguir a gente lá. É isso aí. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!